Coloca embaixo da massa e fica caindo, né? Coloca em cima e passa. Bom dia, meus irmãos. Então vamos dar início ao nosso culto dessa manhã, nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Agradecer a Deus, como sempre, né? Mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã, nessa belo domingo de manhã, que Deus nos proporciona. Como estava comentando com os irmãos ali, Deus nos proporcionou uma chuvinha boa ontem à noite, né? Chuva abençoada, né? Por isso que a gente sempre vê que as promessas do Senhor se cumprem, né? Na hora certa Ele manda aquilo que nós precisamos. Precisamos de chuva, nós precisamos de mais, né? Mas no momento certo Ele vai mandar mais chuva. Mas foi uma chuva assim, um tempo maior, né? Bem, uma chuvinha gostosa, uma chuvinha boa. E isso é tudo, sabemos, graça do Senhor sobre nossas vidas, porque Deus tem nos abençoado. No nosso culto doméstico lá, a Fernanda até orou, pedindo perdão a Deus, porque sábado à noite, chovendo, muita gente deve ter blasfemado contra Deus, né? Semana inteira sem chuva, vai chover logo hoje que eu vou sair, que eu vou fazer não sei o quê. Então nós oramos lá, pedindo a Deus que perdoe essas pessoas, né? Que blasfemam, falam. E a nós também, que às vezes também nós reclamamos, né? Está calor, a gente reclama, está frio, a gente reclama, está chovendo, a gente reclama. E tudo que vem de Deus nós devemos agradecer, porque é bênção dele para a nossa vida. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, neste domingo, dia do Senhor, que nós possamos, todos os dias, né? Mas o domingo é um dia especial, onde a igreja se reúne para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, para mostrar a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós temos gratidão a Ele, o quanto nós temos prazer em estar na casa do Senhor, para poder exaltar o Teu santo e bendito nome. E isso eu tenho certeza absoluta que a palavra dele ensina para nós, que agrada o coração do Senhor. Ele fica muito alegre quando o seu povo se reúne para, juntos, em culto público, glorificar o Teu santo nome. Vamos orar? Você também na sua casa, eu esqueci de cumprimentá-lo, seja bem-vindo à nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu domingo, e que também você possa lembrar que você tem um Deus Todo-Poderoso cuidando da sua vida e também da sua família. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento lhe agradecer, Pai, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã, para juntos como igreja do Senhor, glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pela existência desta congregação, onde nós temos, Pai, a alegria de nos reunir como corpo do Senhor neste local, para exaltar, bendizer o Teu santo e glorioso nome, Pai. Deus, nós também somos gratos ao Senhor pela semana que passamos. Se passamos por dificuldades, por tribulações, nós sabemos que passamos porque foi graça do Senhor sobre a nossa vida, Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em vida de nossa família, Deus. Nós agradecemos até mesmo, Pai, pelas dificuldades, porque quanto mais nós passamos pela dificuldade, Deus, mais nós entendemos o quão dependentes somos da graça e da misericórdia do Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus, por os irmãos que aqui estão esta manhã, cada família aqui representada, Deus. Louvado, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza em todo o momento desse culto, o estudo da Tua bendita palavra, Deus. E que essa igreja, Pai, essa congregação continue firme nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Pedindo, Deus, que o Senhor nos ajude para vencermos todas as nossas dificuldades e assim estarmos disponíveis, Pai, na obra do Senhor, Deus. Sabemos que essa cidade carece do conhecimento da Tua verdade, Santo Deus,
E nós, como igreja, neste tempo aqui, nós temos essa responsabilidade, Senhor, de poder, Pai, de divulgar, de testemunhar do Senhor para esse povo que tanto carece da Tua bendita verdade, Senhor. Pai, eu coloco os nossos demais irmãos que não têm vindo à igreja, Deus, o Senhor bem sabe o motivo, porque cada um tem deixado de vir, Pai, e pedimos ao Senhor que quebre todas as dificuldades que eles possam estar tendo, Deus. Essa semana nós entramos em contato com alguns, mas alguns não nos responderam, mas o Senhor bem conhece, Santo Deus, e cremos, Pai, que há alguma dificuldade, porque senão aqui eles estariam, e vamos continuar clamando ao Senhor, porque é vontade nossa, da igreja, mas cremos também que é vontade do Senhor, que todos aqui estejamos, Deus, para juntos continuarmos firmes, Pai, no propósito de trabalhar na obra do Senhor, em prol desta cidade e onde mais o Senhor nos levar, Pai. Ajude-nos para isso, Deus, abençoa-nos para tanto, Santo Pai, e como sempre, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, e pedimos também, Pai, que se há algo que ainda não acertamos com o Senhor, que por misericórdia o Senhor possa estar trazendo à nossa mente, para que assim possamos lhe pedir perdão, Santo Deus, e se há algo, Deus, que ainda insistimos em praticar, que não condiz com a Tua verdade, que em nome de Jesus o Senhor possa estar nos perdoando e nos ajudando, Pai, a vencê-las, Pai, para que possamos andar dignamente diante do Senhor e que o Senhor possa olhar para nós e dizer, Pai, que somos um povo que agrada o coração do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, nós assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos então, irmãos, eu quero convidar os irmãos que abram aí as suas Bíblias em 1 de João, no seu capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 de João, capítulo 2, 15 a 17. Bom dia, Manu. Bom dia. Bom dia. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Texto belíssimo de João para nós neste tempo, importantíssimo para que possamos entender, meus amados irmãos, que o mundo passa, tudo isso aqui vai passar, mas a vontade do Senhor permanecerá para sempre, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós cremos nessa verdade, é a nossa esperança de estarmos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Quando nós vamos meditar nesse texto, meus irmãos, o João ele deixa muito claro aqui para nós, nessa carta dele para a igreja, para nós nesse tempo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Às vezes nós entendemos, irmãos, ou até imaginamos que o mundanismo está limitado ao nosso comportamento exterior. As pessoas com que nós andamos, os lugares em que nós vamos, as coisas que nós fazemos, as amizades que nós obtemos durante a nossa caminhada neste mundo e também os lugares que frequentamos, como eu disse, as atividades que fazemos, tudo isso nós ligamos o mundanismo ao comportamento exterior. E às vezes nós ligamos isso realmente ao nosso comportamento, à nossa forma de viver aqui neste mundo. Mas é importante relatar, meus irmãos, que o mundanismo ele parte principalmente do nosso interior, do nosso coração. Ele parte daquilo que começa lá no nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que o nosso coração é a fonte dos sentimentos e ela, quando nós externamos aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se nós praticamos coisas que o mundo nos oferece, se nós nos associamos com pessoas que vivem no mundanismo e nós também estamos nesse local, vivemos essas coisas, os lugares que frequentamos, primeiramente parte do nosso coração, parte da nossa tomada de decisão. Então o mundanismo ele é interior, pois ele começa no coração e ele caracteriza-se por três coisas que eu separei aqui para nós pensarmos um pouquinho essa manhã. Primeiro, a preocupação com a satisfação dos desejos físicos. Uma das grandes dificuldades nossas, dos seres humanos, são as preocupações com os nossos desejos físicos, irmãos. Aquilo que nós já adquirimos, com medo de nós não perdermos aquilo que nós já adquirimos, e aquilo que nós temos desejo de adquirir, que muitas vezes nem é necessário para nós. Então parte do nosso coração aquela questão da nossa preocupação em satisfazer os nossos desejos físicos. Depois, talvez, as coisas espirituais. E isso pode nos levar, meus irmãos, isso que o João está falando aqui. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando nós praticamos essa questão da satisfação dos desejos físicos, primeiro, temos mais duas questões, e damos prioridade a essas coisas, é preocupante para nós, irmãos. É preocupante porque a Bíblia é bem clara que João fala, o amor do Pai não está em nós. Por isso que nós precisamos sempre lembrar, meus irmãos, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, elas virão, mas sempre a prioridade, sempre a nossa questão principal tem que ser as coisas de Deus. Deus ele é muito claro quando ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém. E quantas vezes nós temos deixado, meus irmãos, a glória do Senhor do lado para praticar as coisas do que o mundo nos oferece. Seja qualquer coisa que o mundo tem oferecido para nós, se for diferente daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, meus irmãos, é muito preocupante. Porque aqui João ele mostra para nós, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nele. E a segunda questão que o mundanismo vem do nosso coração, meus irmãos, é a cobiça por tudo o que vemos, nos curvando ao Deus, um Deus bem minúsculo do mundanismo. Aliás, do mundanismo não, do materialismo. Meus irmãos, uma das atividades que mais remunera bem ultimamente são as pessoas de marketing.
porque elas têm a responsabilidade de mostrar para as pessoas aquilo que as empresas vendem, para que as pessoas sintam que precisam daquela situação. Os marqueteiros de plantão aí sabem muito bem disso, que nós às vezes deixamos a cobiça dos olhos, dos nossos desejos falar mais alto do que as coisas de Deus. E muitas vezes adquirimos coisas que não precisamos, para o nosso ego, para as nossas vaidades, para as nossas soberbas. E muitas vezes essas coisas nos tiram da presença do Senhor. Não estou dizendo aqui que nós não devemos adquirir coisas que nós precisamos, mas um fato é: será que isso que a televisão está me mostrando lá, que é tão bonito, tão interessante, eu necessito realmente? Tem um homem, talvez um dos mais ricos que tiveram neste mundo, o fundador lá da Microsoft, Steve Jobs, da Apple, né, da maçãzinha, né? Ele falou não sei se os irmãos já viram, mas ele deixou, quando ele estava quase no finalzinho da vida dele, meus irmãos, ele deixou lá algumas coisas que eu lembro muito quando eu li essa questão que ele falou de Salomão. De tudo que ele adquiriu foi vaidade. E esse moço falou, meus irmãos, que o mesmo relógio que você compra talvez na feira de R$10, ele tem o mesmo efeito de um relógio que o Faustão compra de R$10.000. E às vezes nós pegamos esses R$10.000, em vez de investirmos em coisas que realmente valem a pena, para comprar um relógio. Até perigoso alguém te arrancar o braço fora aí na rua por causa do relógio. É porque nós temos a tendência de viver no materialismo, mostrar para as pessoas que nós temos algo mais do que o nosso vizinho. E aí eu repito, se alguém ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos vencer também, irmãos, a questão do materialismo. Precisamos fazer uma pergunta para nós quando nós olhamos na televisão ou na internet: será que realmente eu preciso disso? Será que eu preciso me endividar com isso? Certa feita teve uma irmã que foi reclamar com o pastor, irmão Marcos. Eu estou com um demônio lá dentro de casa, estou devendo muito, eu me endividei e eu tenho certeza que é o inimigo que fez isso comigo. Aí o pastor muito sabiamente falou: irmã, a senhora tem cartão de crédito? Tem 5. Então a senhora traz lá que nós vamos quebrar esse demônio agora. O demônio era o cartão de crédito, não tinha controle. E cartão de crédito é um perigo, irmãos, porque a gente passa o cartão ali, a gente não está vendo o dinheiro, vamos passando, e na hora que a fatura chega, aí a gente fala que é o demônio, que a gente tem que ter cuidado com isso. Agora tem a questão do Pix também, que é mais fácil ainda. Passa o Pix, vai lá e rapidinho paga, mas só que o Pix cai na hora, né? Tem essa vantagem. Não tem a fatura que vem depois. Mas o fato, irmão, nós precisamos vencer isso. Então o mundanismo também ele é caracterizado, primeiro, com a satisfação dos desejos físicos, segundo, com a cobiça, e terceiro, um orgulho por nossas posses, pela obsessão do status social, pela obsessão, aliás, da posição social pelo nosso status. É outra coisa também que nós precisamos vencer, coisas que o mundo oferece para nós, que nos deixam orgulhosos, que nos deixam vaidosos, que nos deixam soberbos. Então nós sempre temos um carro ótimo, maravilhoso, que nos atende perfeitamente, mas eu preciso comprar um carro zero. Meu vizinho comprou, eu preciso comprar um também, eu não posso ficar por trás disso. Meu celular eu comprei o ano passado, já tem um ano, já saiu o mais novo, eu preciso adquirir o mais novo, porque é mais moderno.
Não que isso seja errado, irmão, se a gente tiver condições de fazer isso, mas não dando ênfase e prioridade para isso, ok. Mas muitas vezes nós fazemos isso em detrimento das coisas de Deus e, pior, nos endividamos cada vez mais e depois até nós colocamos a culpa em Deus. Ó Senhor, eu estou todo endividado, como o Senhor permitiu que eu chegasse a esse ponto? Talvez eu vou perder a minha casa porque acaba que Deus paga a conta por causa disso. Então aqui, meus irmãos, João ensina isso para nós e nós precisamos colocar isso, orar, buscar do Senhor a orientação, porque Deus, Ele estima sempre o autocontrole, o espírito da generosidade, o compromisso em servir com humildade. Quantas pessoas têm passado fome neste mundo, irmão? Neste momento, quantas crianças estão lá talvez pedindo para o seu pai um pedacinho de pão com manteiga e não tem? Talvez até aqui mesmo em Lima Duarte. Estava vendo esses dias aí, a gente falando sobre missões nacionais, eu estava pesquisando lá algumas coisas, meus irmãos. Tem mais de 18 milhões de pessoas no mundo que sofrem com fome. E às vezes nós deixamos de ajudar alguém porque nós nos endividamos com coisas que nós não precisamos realmente. Poderíamos tirar um pouquinho, mas às vezes a gente fala, mas isso aí o governo tem que tomar. Não, irmãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deus orienta isso para nós. Jesus falou bem claro, quando você visitar um enfermo, quando você visitar um presidiário, quando você vestir alguém que estiver nu, quando você saciar a fome de alguém que estiver fome, você está fazendo a mim também. Então nós precisamos, irmãos, às vezes nós somos muito egoístas com as nossas coisas, esquecemos o nosso semelhante que tem passado por tantas dificuldades. E aí nós estamos dando ênfase às coisas do mundo. Então Deus, Ele estima o autocontrole, irmãos, é o ter o controle. Sempre a palavra equilíbrio, né, irmão Mailton? O irmão Mailton sempre comenta aqui conosco, e é verdade, o equilíbrio nosso. Nem 80, nem 8, a gente viver equilibrado, buscar aquilo que realmente nós precisamos, olhar para o nosso vizinho, para o nosso semelhante, se ele tem necessidade de algo, talvez alguém do nosso lado, irmãos, um vizinho que está ali do nosso ladinho, tem passado por dificuldade e nós não temos feito nada. Mas voltando aqui ao texto de João, irmãos, ele continua falando, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então essas coisas não é do Pai, não vem de Deus. São coisas que o inimigo coloca na nossa frente e que o mundo oferece para nós também. E nós precisamos vencer essas coisas, para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus, para que nós possamos andar conforme aquilo que Deus quer para cada um de nós, irmãos. Não tenhamos dúvidas, irmãos, todos nós estaremos perante o grande juiz, nós daremos conta de tudo que nós fazemos aqui neste mundo. Nós estaremos lá diante dele. E será que na hora lá que Jesus falar conosco, mas por que você não ajudou aquela pessoa? Por que você não fez isso? Qual a desculpa que nós iremos dar? Não vai ter desculpa, irmãos, porque nós estaremos diante do justo juiz. Nós não estaremos diante de um juiz mundano que às vezes é corrupto, às vezes não entende muito bem e está lá exercendo a sua profissão, mas não, Jesus é o justo juiz. Nós não temos forma nenhuma de... Não podemos contratar o melhor advogado que existe na face da terra, que não adianta, porque ele sabe todas as coisas.
Então nós precisamos praticar os ensinamentos da palavra do Senhor. Quais são os valores mais importantes para nós? Sempre devemos fazer essa pergunta para nós. O que realmente é importante? O que realmente eu tenho dado prioridade na minha vida? Devemos sempre lembrar aquela escala de valores para nós, irmãos. Primeiro, Deus. Segundo, a nossa família. E depois as outras coisas. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou praticar, todas as minhas ações, os meus pensamentos, eu preciso verificar se Deus está em primeiro lugar. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então seja o ato mais simples que nós vamos fazer, irmãos, na nossa vida. Que esse ato seja para glorificar o nome do Senhor. E não para nos ensoberbecer, não para as nossas cobiças, para as nossas vaidades, talvez mostrando que os nossos estados sociais, enfim. E outra pergunta para nós aqui, irmãos. Primeiro, eu falei quais são os valores mais importantes para nós. E segundo, nossas ações refletem os valores de Deus ou os valores do mundo? Qual tem sido as nossas ações durante a nossa vida, durante a nossa semana? Refletem os valores do mundo ou os valores de Deus? Isso é muito importante a gente pensar sobre isso, irmãos. Se caso estamos dando mais ênfase às coisas do mundo, precisamos acertar isso com Deus. E aquela outro texto maravilhoso da palavra: mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então, se estamos fazendo coisas para agradar a homens, ou até a nós mesmos, em detrimento a Deus, nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever essas coisas. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. E finaliza aqui o versículo 17, irmãos. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha como fecha tudinho que nós falamos aqui, irmãos. O que adianta eu ter status social? O que adianta eu ter posses? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Na hora que eu partir deste mundo, eu não estar com o nosso Senhor Jesus. Ganhei o mundo inteiro, fiz tudo aquilo que o mundo me ofereceu de bom, né? Entre aspas. Como Salomão disse, nada me foi proibido. Dinheiro, status social, o melhor que essa vida pode oferecer, casa de luxo, casa na praia, sítio, viagem mais viagem para o exterior e para todos os lugares, o melhor de tudo que o mundo. Mas na hora que eu partir deste mundo, tudo vai ficar aqui. Eu vou sem nada, irmão. Se ninguém colocar uma roupa em mim, eu vou ter nu mesmo debaixo da terra. Mas as coisas que eu adquiri vai ficar aqui. E aí, o que adiantou tudo isso se eu não vou estar com o meu Deus por toda a eternidade? Então João termina esse versículo, essa parte aqui do versículo, irmãos, 1 João 2, né, 15 a 17. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Precisamos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Repito, seja a coisa mais simples que você for fazer, verifique se você está dando glórias a Deus por isso. Se realmente Deus está como prioridade absoluta na sua vida, na minha vida, na nossa vida.
E às vezes nós passamos a semana inteira, irmãos, sem lembrar que Deus existe, a não ser quando nós estamos passando por dificuldade. Quando a doença vem, quando falta alimento na nossa prateleira, quando temos problemas de saúde na família. Mas talvez, não tendo isso, a gente passa a semana inteira, chega domingo à noite, quando a gente sai do culto, chega em casa, a gente guarda a Bíblia, fica lá na estante, a gente só vai lembrar da Bíblia no outro domingo, quando a gente voltar para a igreja. Isso, se a gente lembrar ainda de trazê-la. Precisamos ter um relacionamento contínuo com Deus, todos os dias, todos os momentos, fazer o nosso culto doméstico, atrair a presença de Deus para o nosso lar, porque tem tantos lares sendo destruídos ultimamente, irmãos, porque as pessoas não oram mais, não estudam mais a palavra de Deus, não buscam as coisas de Deus. Quantas pessoas têm deixado a igreja do Senhor nesse tempo, irmãos? Quantas pessoas têm deixado de se congregar como corpo de Cristo, em culto público, como nós estamos fazendo aqui nesta manhã, e fazendo tantas outras coisas que vai ficar tudo por aqui mesmo, não vamos levar nada, e uma hora nós iremos partir deste mundo, irmãos. Isso é fato. Deus ordenou isso, e quando Deus fala, Ele cumpre, irmãos. E Ele falou muito claro lá para Adão e Eva: no dia que vocês mexerem, certamente vocês morrerão. Então a morte física, ela é fato, nós passaremos por ela. Agora, a morte espiritual, o viver eterno longe de Deus, numa condenação eterna, é neste mundo, é neste tempo que nós escolhemos. Se queremos viver uma vida toda para sempre com Deus, ou se queremos viver uma vida toda para sempre sem Deus, um lugar que está preparado para o diabo e seus anjos. Meditemos nessa palavra, irmãos. Estudem lá 1 João 2, 15 a 17. Se nós estamos dando voz mais às coisas do mundo, precisamos rever os nossos conceitos, as nossas atividades, até mesmo os nossos pensamentos, para voltarmos às coisas de Deus. Amém? Que assim seja, para a glória do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos, antes de nós fazermos uma oração, vamos cantar um hino, irmãos. O irmão Ailton pode puxar para nós, irmão? Eu acho que você conhece esse hino que eu separei aqui. Dá para tocar aí, irmão, Dateira? É o 403. Se caso não conhecer, a gente pode escolher o outro que os irmãos conheçam melhor. 403. 403. E o 487, conhece, irmão? Eu aprendi aqui. Vou ter que tirar. Pode acompanhar aí. Qual o número? 487. 87? 487. Esse é o da Gerson. Esse é o da Gerson. Esse eu aprendi aqui. Não, é esse, né? Esse eu aprendi aqui. Amém?
Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a lição. Do triste pecado, tornou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna, sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Amém, meus irmãos? Que Jesus seja sempre precioso para nós. Vamos também então o 112, que é um hino bastante conhecido nosso. Hino 112. Vencendo vem Jesus. Ele é precioso e ele vem buscar a sua igreja. Logo, logo, irmãos. Logo, logo, Jesus está nas portas e ele vai, com certeza, levar a sua igreja para morar com ele por toda a eternidade. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, em breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia.
apresentar que nós acabamos de falar aqui, né, meus irmãos? E por fim, entronizado, as nações há de julgar todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Todos iremos, irmãos, estarem frente a frente com o justo juiz naquele grande dia. E o que nós iremos apresentar ao nosso juiz, ao nosso Jesus? Pensemos nisso, irmãos. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Deus, vamos dedicar a nossa vida a Deus, porque os tempos estão se achegando ao fim, irmãos. Os sinais estão cada vez mais claros da volta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar preparados para o grande dia que nós encontraremos o nosso Senhor Jesus. Amém? Ninguém falou amém? Ninguém está querendo encontrar Jesus, não? Vamos encontrar Jesus com toda a alegria do coração, né? Vamos orar, irmãos, antes de nós passarmos para a nossa EBD, o nosso estudo deste domingo. Eu quero colocar aqui diante do Senhor mais uma vez os nomes que nós temos anotado aqui no caderninho. Deus já conhece cada um deles, mas o irmão Vicente, que está em recuperação da sua cirurgia, a irmã Geni, que já está até marcada a cirurgia dela para o dia 6, Renata, Aparecida, Magali e Wesley, o Afonso também em recuperação, o menino Lucas, lá de Barra Mansa, o Davi, sobrinho da irmã Beatriz. Ela também estive com ela ontem, irmãos. Ela pediu que nós oremos para um amigo do esposo dela, que está passando também por uma dificuldade em sua saúde. Está uma situação bem delicada. Não me lembro o nome dele, mas Deus conhece com certeza. Vamos orar também pela Maria Delgado e Antônio Fernandes, pelo retorno dos nossos irmãos que ainda não retornaram à igreja. Vamos continuar orando pelas famílias, irmãos, que têm sido tão atacadas ultimamente pela situação política e econômica da nossa nação. Vamos lembrar sempre dos missionários que estão aí fazendo a obra do Senhor. Neste tempo nós estamos orando por missões nacionais, mas vamos lembrar também dos nossos missionários que estão espalhados por este mundo afora. Vamos orar também pelos desempregados. Leonardo, ele é irmão da nossa irmã Eliane, ela pede que nós oremos por ele, irmãos. Sival, eu anotei certo aqui, o amigo do irmão Luteiro também, que precisa, carece das nossas orações. Vamos orar também pela Cristina Vargas, a filha da Dilson, que vai passar por uma cirurgia no mês que vem, para que tudo transcorra na mais perfeita ordem. E se os irmãos têm algum pedido, algum agradecimento a ser feito, eu deixo os irmãos à vontade para fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos. Quero agradecer também aqui os nossos visitantes. Muito bom tê-los aqui conosco, viu? Seja sempre bem-vindo aqui entre nós e que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Eu agradeço pela saúde, Amém. pela paz, pela vitória da vida. Louvado seja. E sempre aquele pedido, orar pelos pastores missionários, porque não é fácil. Amém. As perseguições são muitas, as calúnias. Verdade. Verdade. Também quero agradecer por essa oportunidade que a gente consegue nessa manhã de estar aqui presente, viu? Agradecer a Deus por toda a vida que está representada, pela vida dos visitantes. Amém. Deus continua abençoando eles, né? Que eles sintam a presença de Deus nesse lugar e saiam aqui abençoados. Amém. E todos nós aí também pedir sabedoria cada dia, né? Renovo, restauração. Deus nos abençoe. Amém. Alguém vai, irmão? Também agradecer o irmão Lucas, que está aqui conosco novamente. Fique firme conosco, irmão Lucas. A gente sente a falta do irmão, com certeza. A Letícia, Mara, né? Vamos orar por elas também. Letícia já está aqui 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 3 meses. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe sempre. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bendita palavra. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem nos concedido.
que nós possamos sempre olhar para o Senhor, Deus, ter como nosso objetivo principal neste mundo agradar ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas, em nossas ações, nossas atitudes, nossas atividades e até mesmo nossos pensamentos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente e sabe de todas as coisas, Pai. Deus, que o Senhor continue abençoando esta congregação, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, ouvir da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e assim, Deus, através do Teu Santo Espírito, colocarmos em prática no nosso viver, Pai. Deus, eu apresento ao Senhor todos os pedidos que aqui foram externados, esses também, aqueles que ficaram lá nos nossos corações, que o Senhor bem conhece, Santo Deus. Nós pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, possa estar nos atendendo, sempre conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, porque nós sabemos também, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós, Pai. Deus, nós lembramos também lá dos hospitais, que o Senhor visite cada um neste momento. Se alguém, Pai, sentindo dores, passando por cirurgias, aguardando, Pai, algum atendimento, que em nome de Jesus lá esteja o Senhor cuidando dessas vidas, aquelas pessoas que ficam nos corredores porque não tem local adequado para eles, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da saúde do nosso país, para que possa melhorar cada vez mais, Senhor Deus. Clamamos também pelas pessoas em situação de rua, clamamos pelos presidiários, clamamos ao Senhor também, Deus, pelos idosos, jovens, adolescentes, crianças, Deus, pessoas que têm sido tão grandemente atingidas neste tempo que nós estamos passando, Santo Deus. Como sempre, nós oramos ao Senhor pelas famílias, que elas atraiam a presença do Senhor para os seus lares, Santo Deus. Pai, nós colocamos também diante do Senhor o fim dessa pandemia, Deus. Tenha misericórdia de nós, Santo Deus. Abençoe para que essas vacinas continuem sendo aplicadas, que elas sejam eficientes, que elas sejam eficazes, Deus, e que muito em breve, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, nós possamos retomar as nossas atividades na íntegra, Deus, e sempre glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Pedimos também ao Senhor pelos enlutados, Pai, pessoas que neste momento estão chorando pela perda de seus entes queridos, Deus, que lá esteja o Senhor consolando essas vidas, Pai. Lembramos também, Senhor, pelos desempregados, lembramos das pessoas, Pai, que não têm o que se alimentar neste dia, homens e mulheres, Pai, que olham para os seus filhos e não têm um alimento para fornecer a eles, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa estar levando pessoas até a essas vidas, para que possamos, Pai, de alguma forma ajudá-los, Deus. Abençoe os nossos governantes, Deus, para que olhem mais para os mais necessitados, Senhor Deus, para que diminua, Pai, a corrupção do nosso país, para que eles possam, Deus, olhar com carinho os serviços públicos que precisam para atender melhor a população, Senhor. E nós, como igreja, Deus, que possamos sempre lembrar que somos um povo separados, Deus, para levar a Tua palavra aos perdidos, Deus, as pessoas que estão rondando aí neste mundo, nessa cidade, sem uma perspectiva, sem uma esperança de uma vida eterna, sem uma esperança de uma vida, Deus. Por misericórdia, Pai, que nós possamos, cada um de nós, assumirmos as nossas responsabilidades para que possamos fazer a obra que o Senhor, Deus, tem para cada um de nós, Pai. Ajude-nos para isso, Deus, porque precisamos muito das bênçãos e das orientações do Senhor, e que o Teu Santo Espírito, Deus, nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por este dia, mais uma vez nós pedimos. E agora, Deus, nós vamos fazer o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos ajude no entendimento, que o Senhor nos ajude, Deus, não somente entender, mas principalmente colocarmos em prática, porque nós estamos falando, Deus, sobre a generosidade, estamos falando neste tempo sobre a importância da Tua igreja, Deus, das atividades e das necessidades da Tua igreja, Deus, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática. É assim que nós oramos, Pai,
E pedimos também, Pai, pelo irmão que estará nos conduzindo nesta EBD, que ele seja, Deus, cheio do Teu Santo Espírito, para nos passar aquilo que Ele já preparou para nós, movido pelo Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vai dar para fazer? Então eu vou passar a palavra para o nosso irmão Ailton, que vai nos conduzir na nossa EBD dessa manhã. Que Deus abençoe o irmão. Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia, família do Luteiro, já não havia cumprimentado. Bom dia aos visitantes. Estou conhecendo aqui o pastor Clay, né? Olá, irmão. Sejam bem-vindos. Né? Olha, nós hoje vamos falar sobre... Aliás, estamos falando sobre generosidade. E a generosidade hoje é sobre o dízimo e a segunda parte. A primeira lição foi bastante explorada esse assunto. Eu não sei por que o comentarista, né, o escritor dessa revista, entendeu que houvesse necessidade dessa segunda parte. Mas bem, vamos trabalhar, porque aquilo que é de Deus, que pertence a Deus, nunca é um assunto, né, esgotado. Sempre nós temos algo novo a aprender com a palavra de Deus, né? O texto fundamental se encontra em Lucas, capítulo 11, verso 42, aqueles que puderem abrir suas Bíblias. Um texto bastante conhecido, né? Como sempre, Jesus confrontando os fariseus, né? Jesus então diz para os fariseus: ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Novamente está aí o que nós sempre falamos, né? Equilíbrio. Porque nós hoje vivemos um verdadeiro antagonismo com relação a dízimo. De um lado, nós vivemos com crentes indiferentes. Por outro lado, nós vivemos com uma gama de crentes negociando com Deus o dízimo. E por outro lado, nós temos aí uma cultura mecânica de dizimos, né? Darmos o dízimo. Devolvemos, né? Melhor. Então nós precisamos entender que Jesus era a favor do equilíbrio. Que eles poderiam sim dizimar, mas não desprezar o principal, que era a justiça e o amor de Deus. É provável que o irmão tenha lido, né, na edição passada, sobre Malaquias 3:10, é o mais comentado, né, nas igrejas evangélicas. E a gente esquece uma palavra tão interessante que tem ali: para que haja mantimento na minha casa. Esse mantimento é muito amplo, ele tem uma dimensão muito maior do que nós imaginamos. A generosidade de dízimo, ele vem apenas e exatamente também para que nós evitemos
de lançar mão de outras fontes para mantermos o trabalho do Senhor, que não seja aquilo que está dentro da sua palavra. É muito triste, irmãos, quando nós vemos pessoas praticarmos atividades econômicas para angariar fundos que não seja aquele estabelecido na palavra de Deus. O dízimo é algo que vem da palavra de Deus e ele deve ser mantido e ele deve ser feito de uma maneira bastante zelosa. Se nós formos generosos com os dízimos e ofertas, as nossas igrejas serão sempre mantidas. Caso contrário, nós vamos ter que apelar para o câmbio do mundo. E isso não agrada o coração de Deus, né? Jesus está confrontando, irmãos, exatamente, não alguém indiferente, não alguém livre pensador, ou ateísta, ou gnóstico. Jesus está confrontando um grupo de religiosos. Um grupo que realmente tinha a pretensão de achar algo que pudesse incriminar Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, olha, eu estou observando, vocês dão dízimo, né? Mas estão desprezando o mais importante, que é a justiça e o amor de Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade, irmãos, que a quantidade ela tem suplantado a qualidade, infelizmente. As pessoas estão vivendo o macro. Se nós vamos nos colégios, os alunos estão disputando notas. Se nós vamos para o campo religioso, as pessoas estão disputando número de membros, quantidade de pessoas. Se nós vamos para a questão financeira, as pessoas estão cada dia mais ficando exaustas, prejudicando a sua saúde, para ganhar mais dinheiro, para se tornar o melhor e o mais poderoso da sociedade capitalista. Então nós temos que entender que a questão do dízimo ela não passa por este caminho. Ela está muito claro lá em Malaquias, para que haja mantimento, para que as pessoas entre nós, e também aquelas que não estão entre nós, que batem as nossas portas, possam ser generosamente mantidas, possam ser acolhidas pelas nossas igrejas. A questão do dízimo, quando passa pelo caminho, principalmente material, ele começa a perder o sentido daquilo que realmente ele foi proposto lá em Malaquias, no capítulo 10, né? 3:10 ou 10:3? 3:10, né? Desculpa, eu estava confundido. Bom, o comentarista começa: em nossa análise sobre o dízimo, na lição anterior, aprendemos sobre a sua origem e que a sua prática da entrega não ficou restrita ao passado, mas que se encaixa perfeitamente na atualidade, à luz das observações vistas no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vimos sobre a relevância de sua entrega na vida do cristão, no que diz respeito à sua devoção e gratidão a Deus. E aprendemos que entregar o dízimo é uma forma de estarmos envolvidos com a grande obra de Deus em alcançar o mundo para Cristo, bem como tem a ver com nossa participação nas atividades da igreja local. Sendo assim, deve fazer parte dessa observação as formas e práticas de entregar o dízimo e as dúvidas surgidas a partir do tema. Eu me lembro uma vez que um determinado líder, aliás, era uma líder, né? E reuniu a igreja para tratar sobre a questão do dízimo e oferta. Eu me lembro que um irmão saiu bem assim, zangado, e disse para mim assim: mas as esmolas que eu dou na minha porta da minha casa não valem? Irmãos, a generosidade que nós praticamos na rua, em casa,
no trabalho, não tem nada a ver com o dízimo de oferta. Se nós não acreditamos, é preferível nós nem praticarmos tal coisa. Essa prática, ela deve existir para aqueles que acreditam que é um ato de generosidade, é um ato de gratidão, de devolver o dízimo e as ofertas serem também, de uma forma de gratidão, aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus representa nas nossas vidas. Não no sentido de negociarmos. A chamada barganha do dízimo aí por aí afora tem sido algo vergonhoso para o nosso meio evangélico. E eu pergunto, o que nós vamos negociar com Deus? Se tudo é dele. O que nós temos para negociar com Deus? Se tudo vem dele. Então é uma coisa totalmente fora de lógica, né, do ponto de vista bíblico, uma vez que tudo já pertence a Deus. Outra coisa, no primeiro item da revista aí, no primeiro tópico, né, fala sobre a entrega do dízimo e deve ser o quê? Ensinada. É uma coisa que deve ficar bem clara. Aqui vai se tratar de algo entre família, mas que deve ficar bem claro na igreja o porquê do dízimo. Para que o dízimo? Para que as pessoas não tenham dúvida quando fizerem parte da membresia de alguma congregação. Isso deve ficar bem claro. Isso não deve ser algo que deve ser pego de surpresa. Aquela pessoa se decidiu para Cristo e decidiu-se que membrar-se de uma igreja. Mas no caso aqui, o ensinamento vai falar sobre família, que nós devemos ensinar as crianças a prática do dízimo. Isso aí vai valer muito se nós realmente formos praticantes, né? Fomos dizimistas. Porque há pessoas que às vezes entram na igreja, criam na igreja, fim da sua vida na igreja, mas não é um praticante do dízimo. Ele não é um dizimista. Isso estou falando porque eu vivi isso em família. Então não tem nem como ele ensinar sobre a prática do dízimo. A gente percebe que eles praticam exatamente aquilo que sobra. Dízimo não é sobra. Dízimo não é quando você faz todas as contas que você acusou, o pastor Gramento sobre o cartão de crédito, né? Depois o que sobrou você vai lá e devolve no gasofilácio. Não, dízimo é prioridade. Dízimo, lá no Velho Testamento, continua entre nós sendo primícias, sendo algo que deve ser uma atitude zelosa da nossa parte. Não deve ser algo que sobrou. Aquilo que sobra, até mesmo para nós darmos ao semelhante, parece ser uma maneira de desprezo, né? Até aquilo que nós vamos doar para alguém deve ser zelosamente uma coisa boa, né? Uma coisa que não é sobra, né? Bom, nessa reflexão eu desejo passar um recadinho aos pais. É bom frisar que a prática da entrega do dízimo pode ser ensinada sim aos filhos desde a mais tenra idade. Os pais não devem se esquecer de ensinar que a entrega dos dízimos é um gesto de gratidão a Deus e deve ser feito com alegria. Acredito que o irmão deve ter explanado bem essa parte, fazia mais parte da lição passada, né? Nós lembramos disso, né? Gratidão. Ninguém dá dízimo. Lá na igreja metodista, né, o pastor Cleis está aí, né? Nós lembramos no canto que tinha lá: tudo vem de ti, e do que é teu nós te damos. Não está dando nada do que é nosso. O que é nosso aqui? Eu só tenho uma coisa aqui que é meu, que é carne. Mas não é que eu tenho. Minha roupa tem origem em Deus, meu calçado, minha vida, minha família, minha casa, meu trabalho. Agora meu, só pecado. É aquele que deu trabalho a Jesus lá na cruz, né? Isso é meu. O
resto pertence a Deus. Por isso o cântico fala: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu nós te damos. Então nós estamos se entregando aquilo que já pertence a Deus. E veja bem como Deus é compassivo de nós pecadores. Permitiu que nós ficássemos com 90% daquilo que Ele nos deu, que é 100%. Ele permitiu que nós administrássemos 90%. E na condição de cristão, esses 90%, irmãos, ainda deve ser bem administrado. Deve ser administrado com responsabilidade, com equilíbrio. Que é muito triste quando você ouve falar que um crente é dizimista, mas que ele não tem uma vida social, uma vida econômica lá fora, lá essas coisas. Tem dificuldade. Então nós temos que entender que até esses 90% nós temos que ter uma gratidão e sermos bem orientados para que nós possamos empregar de maneira digna, de maneira que nós não tornamos devedores a ninguém. Ou se porventura nos tornarmos devedores, porque há uma cultura hoje, né, no crédito, que nós possamos cumprir com os nossos créditos, sem vendidos, né, os nossos débitos, aliás, né? Então, essa cultura nós devemos deixar para os nossos filhos, que é uma forma de demonstrarmos gratidão a Deus ao devolvermos os dízimos e também a prática, inclui aqui das ofertas. A igreja precisa ser mantida. O pastor tem que ter a sua vida digna como qualquer outro profissional, como nós mesmos, profissionais. E esse dinheiro tem que sair da igreja. Isso não é algo que nós temos que tapar com a peneira, não. Tapar o sol com a peneira, não. Isso é realidade. As nossas ofertas missionárias têm que acontecer, nossas ofertas de missões, porque os nossos missionários em campos, onde nós não podemos ir, as nossas ofertas que colaboram. É uma das partes que nós dedicamos à missão aos nossos irmãos que hão ainda de conhecer futuramente o Evangelho. Não tem como eu ir lá para o Nordeste, lá para o Norte de Minas, pregar o Evangelho. Mas os nossos irmãos missionários estão aí. E como que nós mantemos eles? Através das nossas ofertas missionárias e através também das nossas orações, né? Sustentando, assim, parte da obra do Senhor. As crianças podem ser ensinadas acerca das campanhas missionárias, fazendo disso um meio educativo e de conscientização, tornando-se um hábito saudável no crescimento espiritual da mesma. Ao crescer, um adolescente ou jovem que dependa financeiramente dos pais, deve ser lembradas, né? E reorientados a entregar o dízimo do dinheiro que recebe para o seu uso pessoal, ainda que o caso houvesse sido previamente dizimado por seus pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos, desde pequeno, que a fonte da igreja, a mantenedora da igreja, é os dízimos e as ofertas. A igreja, nesse sentido, ela passa a ser uma instituição econômica, porém, com esse diferencial: a sua renda, ela parte dos nossos corações através da nossa generosidade, não por obrigação, não com o fim de barganhar, não com o fim de cultura, porque os meus pais que eram crentes, os meus avós também dizimavam. Nunca devemos colocar algo aqui nesse gasofilaço que não seja em oração, que não seja em gratidão a Deus, e até mesmo, às vezes, em confissão. Então, a questão financeira da igreja, ela deve ser exclusivamente, ela deve passar exclusivamente pelo crivo espiritual primeiro, para depois passar pelo material. Às vezes as pessoas entendem a palavra de Deus parcialmente.
E às vezes até entende, mas não querem praticar. Quando as pessoas começam a usar o dízimo até mesmo para defesa pessoal dele. Ah, não, mas eu faço parte daquela igreja, eu sou dizimista, eu tenho direito, né, de dar a minha opinião. Eu tenho direito da minha voz, o meu voto ter peso, porque eu sou dizimista. Outros dizem, quem é dizimista não passa por problema. Uma vez eu ouvi disso uma pessoa, fiquei tão triste. A pessoa falou, não, meu irmão, você não vai passar por isso não. Nós que somos dizimistas, nós não temos esse tipo de problema. Ou seja, o dízimo acaba sendo um mecanismo de defesa. E não é por aí. Devemos contribuir com alegria, com gratidão. Saber que nós fazemos parte de um povo exclusivo de Deus, um povo que vai realmente viver com alegria a prática do dízimo. Se nós ainda não estamos tendo a prática de dízimo com alegria, com gratidão a Deus, é preciso nós voltarmos para a palavra de Deus. Jesus não está mandando os fariseus deixar de dar o dízimo, não, pelo contrário. Ele está confirmando que eles devem sim dar o dízimo, mas sem desprezar a justiça, o quê? O amor de Deus. O que isso traz para nós? Justiça, amor de Deus, é o quê? É o que nós devemos praticar entre nós. A igreja ela não é conhecida pela quantidade, pelo número de membresia que ela tem. Ela é conhecida pelo relacionamento que há entre os irmãos, de amor, de respeito, de justiça. E quando há algo a ser feito na igreja, que todos nós possamos participar, principalmente através das nossas contribuições financeiras. Isso deve ser algo internamente da igreja. Nós não podemos depender de outro recurso que não seja de nós mesmos. Não é ilegal algumas práticas que fazem por aí afora nas igrejas, mas não fica bem. Se você buscar na palavra de Deus, não fica bem algumas práticas que existem ali fora para arrecadar fundos, às vezes para a construção de igreja, para manter uma outra obra que a igreja tem, uma creche ou um orfanato, sei lá. Não fica bem. É preciso que nós sejamos as pessoas que contribuem generosamente e mantêm a igreja do Senhor. E que esse dízimo, ele seja realmente empregue, né, naquilo que pregado, aliás, né, naquilo que realmente a igreja necessita. Muitas vezes homens e mulheres interessados na prática fiel do dízimo perguntam se caso a esposa não trabalhe fora de casa ou não tenha uma renda própria, também deve ser dizimista. É uma pergunta simples, mas que oferece especial atenção, pois nem todos os casos são iguais e não pode haver uma resposta definitiva. Já tenho orientado algumas vezes da seguinte maneira: primeiro, o esposo pode ser voluntariamente separar parte do seu dízimo e cedê-lo à esposa para que ela entregue pessoalmente. Segundo, se ambos entenderem que apenas ele dizimando seja um gesto familiar de entrega, também poderá fazê-lo. Entretanto, há uma terceira situação: quando a esposa é cristã, não possui sua própria renda e o esposo ainda não é cristão. Nesse caso, oriento a esposa a agir com prudência, conversando com o esposo sobre esse assunto e seguir trabalhando pela sua conversão. A esposa deve sempre priorizar os cuidados para ser fiel a Deus. Então, tudo, irmãos, passa aqui pela questão da gratidão, da fidelidade a Deus. Dízimo nunca deve ser entendido matematicamente. Nunca.
Se nós pegamos a calculadora para fazer as nossas contas, com intenção de ver se sobrou para o dízimo, nós temos que ainda repensar a nossa condição de membro de uma igreja cristã. Temos que repensar a nossa atitude. Tá? Então, é preciso que obedeçamos, né, a Jesus no quesito da justiça e do amor a Deus. Né? Há pessoas que às vezes entendem que Jesus era contra o dízimo. Não era contra o dízimo. Ele falou: olha, praticais todas essas coisas sem desprezar as outras. Então, subentende que ele não era contra o dízimo. Outra questão polêmica: quem deve administrar o dízimo? Uma igreja séria, irmão, ela tem uma comissão que possa administrar o dízimo. Eu vou lembrar agora de uma fala do pastor Cleiton, me permite falar, né? O pastor Cleiton sempre falava: não é moral eu mesmo me pagar a mim mesmo. Né? Então, sempre uma igreja séria ela tem o quê? Uma comissão de finanças que possa administrar as questões financeiras da igreja, para que não caia, como se diz, no diz que me disse na igreja, né? Que o pastor é que leva vantagem dos dízimos. Infelizmente isso acontece por aí fora, essas falas. Então a igreja tem que ter tesoureiro, tem que ter alguém presente, igual nós temos aqui, né, que assina juntamente com a tesoureira, que faz depois a contabilidade, avalia os gastos, vê onde está sendo emprego esse dinheiro. Isso é coisa séria. Há muitas igrejas aí que o cofre, o tesoureiro, é o pastor. E ele presta conta a bel prazer, do jeito que ele quer. Muito parecido que o mundo administrativo de fora. Notas que realmente não existiram, né? Coisas que não foram compradas. Isso é uma coisa que a gente vê acontecer por aí, fora. Né? Salários exorbitantes. É claro que um pastor, irmãos, tem que ter sua vida digna, ele tem que ser bem amparado pela igreja, ele tem uma família, ele tem um gasto, ele tem uma dedicação. Então, enquanto o irmão pedreiro, o irmão carpinteiro, o irmão motorista, o irmão agricultor, professor, outra profissão qualquer, está lá buscando o sustento da família, o pastor também está ali trabalhando para nos trazer o sustento espiritual. Então, é justo que aquele que trabalha, viva isso aí, né, irmãos? Aquele que trabalha para o Evangelho, viva o quê? Do Evangelho. E com uma certa dignidade. Há igrejas também que vê um extremo, deixa o pastor numa condição terrível lá, né? Sem nenhum amparo, vivendo uma vida miserável, que não é justo também. Que passa até a ter alguns desvios de conduta do seu crédito na cidade, por falta de dinheiro. Então é preciso que esse dinheiro seja bem administrado. E uma das prioridades é ter uma família pastoral, como se diz, assistida de maneira digna. Há abusos em algumas denominações, algumas congregações. Há abusos, sim. Pensar que há abusos. Então, isso também não deve acontecer. Mas é digno que a família pastoral seja sustentada. Né? É comum encontrarmos cristãos desanimados, descontentes com a prática da entrega dos dízimos, como vimos na lição anterior. Maus exemplos na administração do dízimo têm esfriado o desejo de muitos para contribuir. Já ouvi algumas vezes: não sinto a mesma alegria que outras pessoas têm ao dizimar, porque entregar o dízimo é tão difícil para mim. A dificuldade pode não fazer referência à quantidade, mas à motivação. Se você sente que
dizimar seja difícil, pode ser que esteja dizimando por motivos errados. Então vai aqui algumas questões. Primeiro, se você entrega o dízimo apenas porque vê o outro fazer, seu motivo é se comparar a essa pessoa e não fazer a vontade de Deus. Ninguém pode dizimar por obrigação, porque o outro dizimou. Volto a repetir, dízimo é gratidão, né? Porque tem a esperança de ser escolhido como líder na igreja. Seu motivo é a pontualidade e não o amor a Deus. Eu me lembro que teve uma pessoa que comentou uma vez, uma certa autoridade que faleceu aqui na cidade, e fulano falou lá, será que tem uma cerimônia importante hoje? Aí o outro foi de uma forma crítica, negativa, né? Olhou para o vai ter, porque fulano era dizimista fiel da igreja, né? É triste, não? É triste as pessoas serem vistas por esse ângulo. Por isso que deve haver discrição, né? Temos que ser discreto no que nós fazemos na igreja, particularmente entrega dos nossos dízimos, para que a gente não fique, né, sendo aí motivo de chacota de outras pessoas. Porque a igreja apenas necessita de dinheiro e está fazendo do dízimo um motivo de caridade e não um ato de consagração. Quem ama Deus, ele deve ser dizimista. Quem é cristão, dizima. Não por uma questão de obrigação, não por uma questão de caridade, mas por uma questão de gratidão. Pode falar, irmão? Vou contar uma historinha para o irmão ali naquela parte da dificuldade para dizimar. Eu participei de uma igreja em Benfica e que nós pretendíamos construir e tínhamos uma conta bancária. Uma irmã que era comerciante foi lá e conversou com o pastor para emprestar o dinheiro para ela. Logicamente o pastor levou a igreja, né? Que ela pagava. Eu fui um dos contra, porque nós deixaríamos de ser igreja para ser uma instituição financeira. O dinheiro do dízimo não deve ser desviado para coisa que concerne as coisas de Deus. Correto. Por exemplo, digamos que nós temos um irmão aqui com dificuldade. O temporal de ontem exterior a casa do irmão. Aí sim, nós podemos lançar mão daquilo que a igreja tem para amparar o nosso irmão, até nem seja o nosso irmão, às vezes alguém da sociedade que está precisando de um amparo, nós podemos ajudar sim. Agora, emprestar dinheiro da igreja, eu já ouvi essa história em outras comunidades também, tá? Não é, talvez nem seja ilegal, não é moral, não é correto do ponto de vista bíblico. A palavra é mantimento da igreja, manter a igreja, sustentar. Quem é a igreja? Somos nós. Agora, emprestar, quem empresta dinheiro é agiota, é banco, é financeira, que está atropelando aí na sociedade, querendo juros altos, extorquindo as pessoas. Então, nós não somos, esse não é o alvo da igreja, não é o objetivo da igreja. O que nós arrecadamos aqui, ele deve ser estritamente voltado para a obra de Deus. E o acolhimento de alguém, o suprimento de alguém que está em extrema necessidade, também faz parte da obra de Deus. É claro que também esse mantimento, esse sustento, irmãos, depende muito da nossa sabedoria, do nosso entendimento, do nosso diálogo entre nós, principalmente quando se trata de coisas financeiras. A comissão tem que discutir isso, porque senão, de repente, você está sustentando alguém aí que não tem o mínimo compromisso em melhorar de vida, em mudar de vida. Certa feita eu acolhi a igreja, né?
desculpem, era um líder apenas, né? Acolhemos uma família, e eu achei tão interessante que a pessoa chegou perto de mim, meu irmão, eu quero trabalho. Ah, que bom. Mas eu falei, mas diante do trabalho que você quer, você também precisa de ajuda, né? Estou vendo do seu jeito. Você está recém-chegado na cidade, com a esposa e tal, pelo jeito você precisa de ajuda. Aí chamei uma irmãzinha que já estava falecida, fomos lá à casa dele, olhando tudo direitinho, situação miserável, terrível. Tá. Vamos lá, tá. Aí depois, ele chegou para mim, pois é, você arrumou um emprego para mim, arrumou um emprego para ele. E você poderia então me ajudar numa cesta básica, não tem comida em casa. Eu, tudo bem. Está aqui R$50, você vai pegar, comprar sua comida, tudo bem. Daí, de repente, no outro dia, eu estava ali no centro ali, o patrão subiu a rampa do Banco do Brasil e gritou para mim, ô Hilton, cadê aquela pessoa que você arrumou para trabalhar para mim? Ele trabalhou apenas 2 dias, não voltou lá mais, nem para buscar o dinheiro. Aí o comerciante estava do meu lado e falou assim, olha, ele bebeu o dia todo com esse povo na rua aqui. R$50 foi beber dele o dia todo. Né? Aí tive que chamá-lo, conversar com ele, falar com ele, franquamente. Tá, situação. Acabou que não voltou mais ninguém. Então nós temos que ter uma certa preocupação nesse sentido. O dinheiro da igreja tem que ser bem usado também, né? Porque a igreja apenas necessita de dinheiro e está fazendo do dízimo um motivo de caridade e não um ato de consagração. Para deixar de ter problemas na vida, seu motivo é obter egoisticamente proteção e alegria e não salvação de seu semelhante. Volto a repetir, irmãos. Não temos o porquê para ganhar com Deus, porque tudo pertence a Ele. Seria a mesma coisa chegar perto do meu pai, né, antes da morte, né, falar, pai, vamos negociar aquilo ali, né? Mas tudo é meu, eu sou o pai, eu sou o chefe da família. Você não tem nada aqui. Então nós não temos nada que negociar com Deus. Né? O que eu vou dar para Deus, irmãos? A não ser uma vida miserável, destruída, para que Ele espiritualmente possa me consertar, possa me curar e me salvar pela misericórdia dele. Não, tem isso. Com o objetivo de se tornar rico e próspero, seu motivo é ganhar, fazer negócio com Deus, em lugar de servir a Deus e por amor. Eu trabalhei com um patrão uma vez que ele dizimava por dia, tá? Todo dia fazia a soma da venda dele, pegava o seu carrão e ia lá para uma outra cidade onde ele congregava e levava o dízimo. Mas seus empregados trabalhavam até 8 horas da noite e muitas vezes tinha que correr atrás dele para receber o seu salário. Isso não agrada a Deus. Isso não faz parte da cultura do dízimo. Isso não é ser dizimista. É apenas ver, infelizmente, entre aspas, uma oportunidade de negócio na prática do dízimo. Isso está cheio por aí fora, né? Sem discutir, né? Sem discutir, né? Para agradar ao pastor da igreja, seu motivo é agradar ao homem e não a Deus. Também isso não deve acontecer, né? Se você entrega o dízimo porque Deus diz que deve fazê-lo, seu motivo é somente um cumprimento do dever e está deixando de lado a melhor parte, a adoração sincera. Então, entregarmos o nosso dízimo, nós temos que ter uma atitude de alegria, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. E aí lembrarmos do cântico, né? Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu nós estamos entregando agora. Pode falar, pastor? É só lembrar você que não é um cântico da igreja metodista, mas é uma palavra de Davi. Sim, né? Em 1 Crônicas ele vai dizer: eu estou oferecendo isso tudo a Deus. Não estou oferecendo nada. Tudo vem de ti. Posso ler o texto? Pode. Eu esqueci do texto.
Olha só. Eu só frisei ele. 1 Crônicas 29 diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe de todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Expressão bíblica. Nossa. Pois é. Então, irmãos, está aí uma reflexão para nós, né? O quantas vezes nós temos que mudar a nossa condição de dizimista. Citamos vários motivos para levar uma pessoa aqui a sermos dizimistas. Cabe a nós agora fazer uma reflexão. Como eu tenho lidado com a questão financeira, particularmente com relação à igreja? Eu tenho dado prioridade, né? Esse dízimo é uma questão do meu sentimento cristão, ou ele é apenas uma obrigação, ou é apenas um quantitativo na minha vida cristã, e não um qualitativo. Nós vivemos num mundo em que o sistema capitalista ele tem muito nos atingido nesse sentido. Nós esquecemos de que viver uma vida na presença de Deus deve ser, temos mais zelos com o ser do que com o ter. Isso não é só na igreja, né? Vai entrando pela família, pela sociedade, né? Pessoas querem escolher as profissões, não aquelas que servem mais, mas sim aquelas que dão mais financeiramente. E às vezes isso passa até pelo caminho da igreja. Certa feita eu encontrei com um missionário e eu perguntei: qual o motivo de você ter saído de tal denominação tão diferente, no sentido teológico, para uma outra denominação histórica? Ele falou: não, porque aqui estava pagando mais. Ouvi isso. É de arrepiar o cabelo, né? Fazer o quê, né? Quanto à administração do dízimo, esta deve ser feita pela igreja, de forma responsável e prudente. Nesse prisma, então, surge a pergunta: pode um cristão mesmo usar o dízimo em vez de levá-lo à igreja? Eu não vejo legalidade nisso. Sim. Eu não vejo razão para você falar: não, eu converti o meu dízimo em cesta básica. Se você tem dúvida de onde você está dizimando, irmãos, ou você conversa pessoalmente com a liderança, ou você procura dizimar em outra comunidade. O que nós não abandonamos, irmãos, é a igreja de Cristo. Tem pessoas que às vezes viram entrar aqui: mas você não era metodista? A sua bisavó foi uma das fundadoras da metodista, ué. Você largou a igreja? Não, larguei não. Não, mas você não está nessa aqui? Eu falei: larguei a denominação. A igreja de Cristo sempre esteve no meu coração da estar. Nenhum domingo deixei de congregar. Domingo, na segunda que eu larguei uma, domingo eu estava na escola dominical lá na vila, na congregação batista da vila, na escola dominical. No momento algum, na igreja de Cristo. Comecei a dizimar lá, a ofertar lá. Vim para aqui a mesma coisa, dizimando aqui, ofertando aqui, embora não sendo membro da igreja, mas membro da igreja de Cristo. Então, não vejo legalidade para você usar. Eu comprei tudo em cobertor para colher as pessoas. Comprei cesta básica, o dízimo.
Mas não vou andar naquela igreja, não. Sei lá o que o pastor está fazendo isso. Se você tem essa desconfiança, ou você procura entender com a comissão de finanças da igreja, ou você então vai para uma congregação de irmãos. Faz o que quiser. Né? Não porque a igreja necessita do dízimo. Em consideração a isso, vale lembrar daqueles cristãos que tomam para si a administração do dízimo, julgando que a igreja não administra correta e adequadamente. Alguns passam o valor para alguma entidade filantrópica, julgando que a igreja deveria fazê-lo e não faz. Outros dividem o valor com alguma outra oferta do momento, pois não tem o suficiente para ofertar e a retiram do dízimo. Uma vez que o dízimo é um percentual fixo, aquele que comete tal prática não está dizimando nem ofertando. Tais procedimentos só demonstram que desconfiança e infidelidade. É o caso dessa pessoa que eu disse para vocês há muitos anos atrás, que diz: mas o que eu dou de esmola na minha porta não vale, como disse? Foi questionado. Ele questionou essa situação. Não vale. Todos nós que somos cristãos, não é que a generosidade vai nos salvar, não, tá, irmãos? Mas aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que entregaram sua vida para Jesus, também têm a prática da generosidade, além disso. Vê uma pessoa com fome, vê uma pessoa com necessidade de um agasalho, né? Uma necessidade de uma reforma na casa que está prejudicando a família, principalmente onde há crianças, pessoas de idade indefesas, né? É necessário ter essa prática de generosidade, sem contar que eles Cristo. Isso é uma coisa à parte, né? Tem nada a ver. De todo modo, o cristão nunca deve fazer alguma coisa que cause debilidade ou atraso à igreja. Se todos os membros decidissem usar seus dízimos como melhor lhe parece, embora com um dos melhores propósitos cristãos, haveria uma anarquia financeira e administrativa no dia a dia da igreja. Ao contrário, devemos ser bons mordomos do Senhor em relação aos nossos dízimos. Então, irmãos, a comissão de finanças da igreja é exatamente para administrar dízimos e ofertas. Aqui nós somos uma congregação pequena, mas tem igreja que tem comissão para tudo. Comissão para administrar as finanças, comissão de administração patrimonial, né? Comissão para administração de evangelismo, né? Uma série de comissões. Na congregação, né, o pastor Clay e o pastor Silvio sabem, né, que uma igreja pequena, você muitas vezes é aquele que cabeceia a bola, agarra no gol, joga da direita, né, da esquerda, busca água, faz tudo, né? Cuida do campo. Não tem como você também fazer várias comissões. Mas entendendo que mesmo não tendo comissão, tem que ter princípios. Princípios de fidelidade, né? Princípios de responsabilidade, de saber que esse dinheiro, ele não pertence a nós, ele pertence particularmente à obra do Senhor em nome de Deus. Né? Essa deve ser a cultura do dízimo entre nós. Alguma questão até agora, irmãos? Questionamento? Eu vejo assim, o dízimo, ele não é pastor nem para Deus, ele vai dar continuidade na obra do Senhor, para a obra de Deus. É necessário, temos dever e a fidelidade de devolver a Deus esse compromisso. Entende? Para complementar a fala do irmão aí também, uma conclusão da lição aqui, vamos abrir lá em Atos, capítulo 4, aí está verso 32 e 37, mas vamos ler do 32 ao 35. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos.
Ela está sempre louvando, né? Possamos aprender com ela, né, mãe? O texto diz o seguinte, irmãos: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo por ele era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse deve ser o perfil da igreja com relação às finanças. Não que nós estamos vivendo num momento de uma prática tão intensiva de doação, mas na medida daquilo que nós podemos, a igreja deve praticar essa generosidade. Jamais a igreja deve ver um irmão na sua extrema necessidade, ou nem, não precisa ser irmão a alguém, que ela não ajude. Se ela não ajudar, está errado. Eu me lembro que uma vez uma pessoa pediu a determinada denominação uma cesta básica. Ela me contou isso. Estou vendendo o que eu comprei, né? E ela disse, o líder disse para a pessoa: não, o crente não deve pedir, o crente não deve necessitar, o crente tem que conquistar. Ô irmãos, tudo bem, é uma forma de estímulo. Nós sabemos que o protestantismo muito estimulou a economia dos países onde ele predominou. Não foi nesse sentido. Agora, há momentos que a pessoa está extremamente necessitada. E ele necessita desse auxílio da igreja. A igreja não tem que ter o objetivo só de arrecadar. A igreja tem o objetivo de só arrecadar, mas nada. Eu frequentei um tempo a igreja presbiteriana em uma determinada cidade. Não tinha metodista lá nem batista, né? Eu fui para presbiteriano. E eu me lembro que o pastor recém-chegado naquela igreja, há 20 anos atrás, né? Em 97. E a comissão de finanças daquela igreja, com muita alegria, falou para o pastor: nós temos 60 mil na poupança. Eu lembro que ele deu um tapa na mesa, assim, com um sorriso, assim, meio cínico, né? E falou: e tantas pessoas necessitadas nas ruas aí, tantas pessoas precisando de ouvir o Evangelho, ser amparadas, e a igreja com 60 mil no banco. Foi onde ele começou. Ele fez lá no bairro periférico da cidade um galpão, e começou a dar um sopão para as pessoas lá, e fez uma obra social, e dali foi se estendendo, nem sei o que chegou depois, foi vir embora da cidade. Então a igreja tem que viver dessa forma. Aquilo que ela ganha deve ser emprego em vidas, principalmente da salvação. E às vezes, para que você possa salvar as pessoas, é necessário que você use da questão material. Não me lembro o pregador que falou, muitos anos atrás, que uma determinada nação precisava de pão, sabão e salvação. Ou seja, era aquela população de rua, né? Que geralmente anda com asseio, né? Desejar, né? E ele falou: então essa população precisa de pão, sabão e salvação. A igreja tem que viver esse contexto de amparar as pessoas, usar bem o dinheiro da igreja, né? Para que possa ser acolhida, e às vezes é preciso começar a pegar no material. Oi, irmão? Lembrei que o pastor Idaí de Góis, ele sempre dizia que não adianta você levar, né, uma palavra de conforto para uma pessoa, falar que vai ficar tudo bem, se a pessoa está passando necessidades materiais. Então o que acontece? Primeiro tem que levar a mantimento
toda a obra social da igreja, né, ela deve estar associada, em primeiro lugar, à questão espiritual, né? Vai levar uma cesta básica, faça uma oração com a família, lê a palavra de Deus aqui, né? Ore com a família, visite ela depois, né? Vai consertar a casa de alguém, acabou de consertar um muro que caiu lá, ou algo desse gênero, depois faça um culto lá de ação de graça, né? Isso é dever da igreja, tá? Tudo cooperar, né, para a obra de Deus. Finalmente, que os cristãos e cristãs devolvam o seu dízimo ao Senhor por meio da tesouraria da igreja, na qual ela é membro, e é o ensinamento da Bíblia Sagrada e o melhor sistema, e não use para dar oferta a quem quer que seja. A oferta não deve vir da parte que Deus reserva para si, mas da parte que Ele nos reserva. Então, se eu dei o dízimo, se eu entreguei o dízimo, ficou 90%, desses 90% eu posso tirar a oferta para as missões, tirar a oferta cotidiana que sempre a gente, né, contribui na igreja, e também, na medida do possível, ajudar as pessoas. Agora, dentro dos 90% que nós ficamos para sermos mordomos dele. Ok? Às vezes a gente pensa em tanto nas vaidades, né, no materialismo, que a gente às vezes esquece que esse 90% também deve ser usado por eles. Então, Cristo não quis, né, que eles fossem seguidores, sejam dizimistas. Mas, trabalhando a sua questão sentimental, a sua questão emocional, o leva a quê? As pessoas a fazer uma reflexão. Eu estou vendo aqui o pastor Clay, a irmã ali, que já é evangélica, mas teve um pastor uma vez que teve a infelicidade. O dia que a igreja teve mais visitantes que falasse sobre isso. Tem que ter cuidado. As pessoas que não entendem biblicamente têm dificuldade de entender o sentido do dízimo. Por que dizimar? Por isso que há muito motivo de chacota, de críticas por aí afora do povo evangélico. O povo evangélico em si tem muita dificuldade. Tem dificuldade, sim. Sim, sim. Eles apegam muito aquela palavra de Paulo, né? Cada um contribui segundo o que propôs seu coração. É claro que o dízimo tem vindo no meu coração. Mas isso não quer dizer que eu não seja dizimista. Tem até igreja que implantou a doutrina do dízimo baseada nessa fala de Paulo. Cada um contribui segundo o que propôs seu coração. O que Paulo quis dizer? Não contribuir com usura, não contribuir pela cultura, pela obrigação da igreja, pela necessidade, não. É contribuir segundo o desejo do seu coração, baseado no entendimento bíblico. Fala, irmão. E o uso é respeito. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribui segundo. Só que isso aí não exime nós sermos dizimistas. É dar-nos o dízimo de coração. É como se Paulo dissesse, se for para você dar De má vontade, nem ter. não, filho não dá. E ele também está falando de uma contribuição generalizada. Está falando para a comunidade, né? Que deva ser. Que eu estou fazendo estudo agora, irmão, sobre a introdução do Novo Testamento. E o estudo fala quão complicadas as igrejas naquela época. Igreja de Corinto, igreja de Éfeso, gente, que complicação, que preocupação Paulo tinha com aquelas igrejas. Então, provavelmente, ele estava falando no geral. Cada um contribui segundo o que propôs seu coração, mas não eximindo a parte disso, anulando disso. Agora, tem que haver sentimento na contribuição. Bom, para refletir e agir, tendo aprendido sobre a entrega do dízimo, é dever também ensinar aqueles que ainda não fazem. Isso tem com muito carinho, irmãos, com muito jeitinho.
Sendo pai ou mãe, você tem uma grande responsabilidade no ensino de sua filha quando entrega o dízimo. Qual é a motivação que leva você a contribuir? Que seja ela em amor e gratidão. Quais são os motivos pelos quais você tem deixado de contribuir? Lembre-se de que nenhum deles pode ser maior que a sua gratidão. Se você é desses que tentam administrar o seu próprio dízimo, considere que essa prática não seja bíblica e nem ajuda a igreja. Esse mês eu não vou dizimar, não vou comprar uma cesta básica, vou dar para o meu vizinho, vou dar para o meu colega. Eu não acho que biblicamente não é correto. Ok, irmãos? Então que Deus possa nos abençoar e colocar no nosso coração o desejo de viver essa gratidão a Ele através dos nossos dízimos e ofertas. E também outras coisas que a igreja necessita. A igreja necessita de ornamentação, necessita de limpeza, necessita de reparos. Nós temos que estar sempre colaborando. Tem pessoas que dizem, não vou ajudar a igreja, mas eu digo, certa obra para lá. O que eu posso fazer, está no meu alcance, eu devo fazer. Não é só a questão do dízimo, é um conjunto de coisas que a igreja tem, que deve praticar, que deve ser a participação comum de todos nós. Amém? Que Deus assim venha nos abençoar e nos tornar cada dia mais generosos naquilo que nós fazemos com a igreja, não só no dízimo, em todas as coisas. As nossas orações, a nossa visitação, os nossos cultos, a pregação. Oração silenciosa para encerrar o nosso trabalho esta manhã. Lembrando que logo à noite, às 9 horas, nós estaremos aqui novamente, segundo a vontade de Deus, para o nosso culto de louvor e oração e pregação da palavra de Deus. Agradecemos a presença dos visitantes, que Deus assim nos abençoe e nos leve em paz como convém aos nossos lares.